Um país cansado de Lula. Ninguém aguenta mais desgraçado. Uma série de opinião, né, abalou a autoestima sempre elevada do Lula. Depois de um mês de euforia sobre o apoio tarifaço, ficou claro que os tropeços lulopetistas estancaram a ação de Lula e de seu governo. E, em paralelo, assistiram aí, né, o crescimento do Flávio Bolsonaro. Embora as situações das pesquisas sejam comuns quando a eleição ainda está distante das preocupações cotidianas do eleitor, o problema de Lula parece ser de outra ordem e mais grave. O flagelo presidencial, a esta altura, em relação com um dado mais profundo. O Brasil está cansado do Lula. Aí ele vai trazer vários números, mas está falando o seguinte, né? Levantamentos diferentes convergem para o mesmo quadro, segundo o qual a desaprovação supera a aprovação. Aí está várias pesquisas. Parece mais do que tropeço. Trata-se de um ambiente político aparentemente consolidado, mais profundo do que crises passageiras. Imagina, né? E agora com a gasolina subindo, né? Tá chato, Lula. O avanço de Flávio Bolsonaro ajuda a ilustrar esse quadro. O filho 01 de Bolsonaro exibe números consistentes nas simulações de primeiro turno e também cenários de segundo turno contra Lula. Parte disso se explica pela delegação simbólica do sobrenome junto ao eleitorado conservador, mas isso não explica tudo. Seu crescimento decorre muito mais da fadiga com que Lula do que a de entusiasmo com o projeto que Flávio, né, representa. O núcleo duro do bolsonarismo permanece relativamente estável e minoritário, girando em torno de 20% do eleitorado. Há estimativas que apontam 25%, outras sugerem algo em torno de 15%. Trata-se, em qualquer caso, de um grupo mobilizado, mas distante de construir maioria social. Quando pesquisas registram intenções de voto acima desse patamar, convém perguntar de onde vêm os pontos adicionais. A explicação mais plausível é simples: voto de rejeição ao lulopetismo. E aqui, pessoal, sendo bem maduro, o Estadão não está de todo errado. Não dá pra falar que o Brasil 50% é bolsonarista. Vocês que acompanham a política com mais frequência, né? Olha toda a tropinha da direita permitida, direita intergaláctica, setores da direita que, pelo menos, são mais honrados e honestos, que deixam de forma clara que eles não apoiam o Flávio, não ficam de fingimento. Eles falam de forma clara que a gente não tá com o Flávio. Melhor, né? Melhor logo o inimigo declarado. Tipo MBL, Nando Moura, Danilo Gentili. Pessoas são de direita. A turminha toda da Farinha Lima, a direitinha liberal. Assim, o Flávio, quer queira, quer não, ele tem o apoio do bolsonarismo e o catapulta para o segundo turno. E como todo mundo tem um mínimo de senso, né, de realidade, pô, sabe, cara, não adianta ficar insistindo nesse papo de maluco terceira via nem nada. São inúmeras microbolhas, cada uma tem suas 2, 3, 5% dos votos, que vai somando no total, o bolsonarismo, que é o grosso, e aí o Flávio aparece ali, 45%, sei lá, 50% dos votos no segundo turno. Quando também o Estadão fala, olha, o povo tá mais cansado do Lula do que tá mais empolgado com o programa do Flávio, é uma verdade. O Flávio, ele pode até ser, cara, a gente vai virar página, mas vai virar página do quê? E pra fazer o quê? Essa é uma pergunta realmente relevante, gente. Não é bobagem esse tipo de coisa, porque estamos aqui em abril, quase abril, né? Faltam semaninhas, quase abril, e até agora não tem um projeto claro. Qual é o projeto da direita? O que é que a direita vai fazer quando chegar ao poder? São assuntos polêmicos, que não deveriam ser tão polêmicos assim, né? Estamos na metade do mês de março, né? Pra ser mais preciso. Perdoa aí. Eu tô tentando acelerar. Sabe, gente, não foi construído isso. Ainda tem muita promessa vazia, genérica. Não foi pode pedido, né? Mas, enfim. Parte relevante desse apoio pertence ao desgaste acumulado de Lula. Lula chega ao terceiro mandato depois de décadas de protagonismo lulopetista no poder. O eleitor conhece bem esse projeto, suas promessas e limites. O governo atual reforça essa percepção ao reproduzir vícios conhecidos: populismo, baixa ambição reformista, prioridade constante à preservação do poder. Cara, o problema do Lula não é o populismo, sabe? Mas o populismo tava bom. Se o Lula tivesse fazendo um governo realmente para agradar o povo, tava bom, mas não, no máximo, toma um vale-gás. É pouco. É pouco. Ambição reformista, aí depende, né? Qual reforma que o Estadão tá defendendo? Crises pontuais podem surgir e desaparecer. Polêmicas econômicas mal conduzidas ou gestos simbólicos mal calibrados produzem irritação momentânea. O que pesa agora é algo mais profundo. É uma situação de saturação que surge quando um projeto político parece ter esgotado sua capacidade de oferecer algo novo. Acho que esse esgotamento do PT vem desde o seu surgimento. Cansaço político não se resolve com anúncios ou discursos. Ele nasce da percepção de que o governo já mostrou tudo o que tinha a mostrar. No caso de Lula, isso pesa mais. Depois de 3 mandatos e décadas de protagonismo, o espaço para reinvenção é limitado. Ninguém mais vai acreditar nas promessas vazias do Lula. Ao mesmo tempo, isso não significa que o Brasil esteja pronto para abraçar novamente o bolsonarismo. Diante da fadiga com Lula, o sobrenome Bolsonaro ainda desperta resistência em parte da sociedade. O país pode estar cansado de Lula, mas isso não implica adesão automática a essa alternativa. Forma-se assim um impasse. Uma parcela relevante do eleitorado parece não desejar nem a continuidade de um ciclo político esgotado, nem o retorno a experiências recentes marcadas por instabilidade, inépcia e golpismo. Para Lula, o desafio é mais complexo. Crises específicas podem ser superadas, cansaço estrutural não. Mesmo que Lula preserve capacidade eleitoral, e jamais se deve subestimar sua habilidade de convencer incautos no momento do voto, essa sensação de que o seu ciclo político se esgotou. E quando a sociedade chega a esse momento, a reversão raramente é simples, se não impossível.
você está em dúvidas se o que o Estadão está falando, ainda tem o Mário Sabino, faz sentido ou não, veja o que a própria esquerda tem a falar sobre o Lula. Companheiro Mauro Lopes. E agora? E agora, José? E agora? E agora, Luiz Inácio? A pesquisa da Quest ontem foi uma cacetada no governo. O governo já vinha preocupado com a evolução das pesquisas. E essa pesquisa de ontem, que deu um empate rigoroso entre Lula e Flávio Bolsonaro, 41-41 no segundo turno, acendeu, apertaram o botão do pânico lá no Palácio do Planalto e na cúpula do PT. Então, até agora, não se cogitava a hipótese de derrota de Lula. Estava fora do radar. Não tinha hipótese de derrota de Lula. Agora não. Agora, tanto para a cúpula do PT quanto para o Planalto, a possibilidade de derrota do Lula está em cima da mesa. Vamos ver se já é bom, né? Para ver se reagem. Até agora não há nenhum sinal de reação. Mas vamos ver se o governo reage. Lula está muito preocupado, está muito preocupado. O que o presidente da República fará? O que a cúpula do seu governo fará? O que o PT e os progressistas, os governistas farão diante desse cenário? É óbvio que nós estamos meados de março, não estamos em outubro, mas está se compondo um cenário. Está se compondo um cenário. E esse cenário não é bom. No ano em que Lula deveria estar disparando, Lula está caindo e o seu adversário, que nem é o Jair Bolsonaro, nem é o Jair Bolsonaro, vamos lembrar. A luta entre titãs, vamos dizer assim, seria entre Lula e Jair Bolsonaro. Não é. Agora, o governo vai continuar considerando que a prioridade é trazer o Centrão para sua chapa. Esse Centrão aí do Vorcaro, né? Agora a mídia progressista fica atacando o Centrão por conta do Vorcaro, do Banco Master. Tem as digitais do PT lá também, ok. Então, de fato, o governo está mostrando uma incapacidade de reação muito grande, preocupante. Na arena internacional, o governo Lula está se entregando nos braços de Trump. Né? Tá. Lula tomou iniciativa, não foi nem Trump que pediu, né? Lula que foi falando de química. O Trump fala de química, ele fala, não é química, não é petroquímica. Fala de amor com Trump, né? Antes o Bolsonaro era amor hétero, né? Que o Bolsonaro agora é um amor, né? Fraterno, vamos dizer assim. Tá? Fala que é trabalhar juntos, dois países, irmãos, blá, 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 blá. E toma a iniciativa de oferecer para o Trump uma ação conjunta de combate ao crime organizado. Aí fica todo surpreso, indignado quando o Trump falar, então tá bom, vamos declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O governo contava em neutralizar o Trump. Eu não sei de onde, não. Eles contavam em neutralizar o Trump. Que o Trump, ao apoiar Lula, seria praticamente impossível, a gente no governo sonhava com isso, mas no mínimo neutralizar o Trump. Em que planeta eles estão? É óbvio que o Trump vai agir em favor da candidatura do Flávio Bolsonaro, ainda mais se ela se mostrar competitiva. E o governo fica surpreso com isso, o governo fica surpreso, não estava nos planos. Então, há preocupação em relação ao comportamento do governo, que mostra incapacidade de reação. Eu espero que o governo, espero no sentido de olhar o cenário e falar, reajam, né? Chacoalha, reajam. Eu espero que o governo reaja, mas não é o que está acontecendo. Mas não é o que está acontecendo, né? A percepção que Lula vai perder e no primeiro turno não pode crescer. Aí vem o Mário Sabino. Depois de Lula, o destino traçado para o PT é o dilúvio, graças a Deus. E eu realmente acho que isso vai acontecer. Não tem o que oferecer mais para continuar existindo. Ao tirar Lula da prisão e abrir caminho para que voltasse à presidência da República, o Supremo deu sobrevida ao PT. Depois que o Lula sai de cena, seja em 26 de 2030, o partido deverá ter o mesmo destino de outros grandes partidos da esquerda ocidental, guardadas as especificidades tropicais. O segundo plano, talvez até o terceiro, e seria certa guetização. Ficar fechado em bolhas. O PT vai diminuir bastante tamanho porque já não vai ter o Lula para puxar votos. Mesmo com o Lula na presidência, o PT encolheu, apesar de ter hoje a segunda bancada na Câmara e a quarta no Senado. Em 2002, quando Lula chega ao poder, o partido elegeu 91 deputados e 14 senadores. 24 anos depois, 67 deputados e 9 senadores. Aumentará expressivamente a bancada em outubro próximo? Difícil. Deve reduzir, inclusive. 4 estados são governados pelo PT, mas todos do Nordeste, região onde o partido predomina por causa do assistencialismo, o que aponta para a progressiva regionalização do petismo, as eventuais exceções vindouras apenas confirmando uma tendência inexorável. A maior frustração, São Paulo, berço do PT, continua a ser uma fortaleza inexpugnável para Lula e seus acólitos, e quase certamente não vai ser o Haddad a conquistá-la. O defiamento do PT está espalhado nas sondagens sobre o desempenho do governo Lula. Os jovens, grupo que era o principal manancial de votos, quadros eleitores petistas, são os que mais o desaprovam. De acordo com a Genial Quest, divulgada na semana passada, o maior percentual de desaprovação está entre as pessoas de 16 a 34. Por quê? Porque são as pessoas que olham, sabem que vão viver muitos anos e não conseguem enxergar um futuro. Conseguem enxergar um futuro. De 35 a 59 anos, a desaprovação também é majoritária. A aprovação de Lula é só quem tem acima de 60 anos. O PT é um partido de velhos para velhos, e esse é um dado que, ao meu ver, ultrapassa a mera circunstância. Com a ideologia carcomida, um discurso esclerosado e um presidente octogenário, o PT deixou de ter conexão com a juventude que pensa muito mais como Nicolas Ferreira do que como José Dirceu, ou como os defensores de uma pauta de costumes que se choca com o conservadorismo da maioria dos brasileiros. 2 outros revés históricos. O PT perdeu sua gigantesca base operária, porque os operários foram substituídos por robôs e remanescentes com mentalidade aburguesada, fora o processo de desindustrialização. Perdeu a sua imensa base de bancária, né? Porque os bancários foram substituídos por aplicativos. As estruturas sindicais não são atualmente nem sombra do que foram até a década de 90.
também depois do imposto obrigatório, foi retirado, né? A reforma trabalhista de 2017, que o Supremo tentou ressuscitar e não deu certo. Não menos importante, ao longo das décadas, por vaidade ou negligência, Lula solapou o surgimento de lideranças capazes de substituí-lo. Foi árvore frondosa demais, a sua sombra impediu que outras crescessem. No meio do bosque, havia apenas um tronco oco, a Dilma. O lulismo dificilmente terá continuado à altura. E o epitáfio político do chefão petista poderá ser assim a frase de Luiz XV, depois de mim um dilúvio, e desconfio que Lula concorda com o prognóstico. O PT vai chegar ao fim. E aí, quando o PT chegar ao fim, vocês vão perceber que os problemas do Brasil continuarão. E que uma grande massa de pessoas que não necessariamente estão na esquerda continuarão jogando contra. E aí vai ser bom. E as pessoas vão começar a entender, cara, que o problema nunca foi só o PT. Nunca foi só o PT. E que ser antipetista não significava muita coisa. Ah, nem lembrei de deixar daqui, ó. Mas é só a chamada. Pra você ver ali que falou mesmo, né? Filho de Lula confirma que ele viajou com o cara que no INSS pra Portugal em 2024.